Um novo aparelho de rastreamento visual aprovado nos Estados Unidos promete ajudar no diagnóstico do autismo logo nos primeiros anos de vida. É sobre isso que eu vou conversar agora com o Dr. Hélio van der Linden, neurologista infantil e membro do Departamento Científico de Transtornos de Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Doutor, muito bom dia ao senhor. Bom dia, prazer conversar com vocês. Bom, a princípio, óbvio que a gente gostaria que o senhor explicasse o que é esse aparelho, a função real desse aparelho. Quando a gente pensa em autismo, né, uma das coisas que mais chama a atenção da população, mesmo sem conhecer muito o autismo, é a questão do contato visual. Então, desde cedo, essas crianças elas têm uma dificuldade de olhar nos olhos. Muitas vezes até no período ali dos primeiros meses de vida, quando a mãe está amamentando. E com o passar do tempo, se percebe que essas crianças e depois adultos, eles acabam preferindo olhar para imagens, digamos, não humanas, vamos dizer assim. Então, quando se faz uma comparação entre crianças que estão olhando para uma brincadeira, as crianças autistas vão focar muito mais nos objetos do que nas crianças que estão brincando. Então, foi daí que começaram os estudos com rastreamento visual e foi desenvolvido, né? Já tem muito tempo que esses estudos acontecem e finalmente chegou-se a um aparelho que detecta exatamente para onde essas crianças estão olhando durante uma atividade. Esse aparelho especificamente dos Estados Unidos, ele consiste num tablet, onde a criança vai permanecer na frente do tablet assistindo algumas atividades, algumas imagens. E esse aparelho é capaz de detectar, através de inteligência artificial, um percentual de quanto que essa criança olhou para situações mais relacionadas a objetos, a movimento, do que exatamente para pessoas, rostos humanos, crianças brincando. E a partir daí, através de um banco de dados, né, que foi previamente alimentado, eles conseguem, o aparelho, né, consegue definir com muita acurácia se aquela criança tem ou não diagnóstico de autismo, baseado nessa quantificação do olhar. Então, isso começou a ser feito nos Estados Unidos, esse aparelho já existe do ponto de vista comercial, e no momento está sendo usado para crianças entre 18 e 30 meses, mas a expectativa é que isso vá ser ampliado. Doutor Hélio, a gente tem toda essa questão de que cada vez mais cedo está se diagnosticando esse tipo de transtorno, né? Mas a gente, obviamente, eu sou de uma geração que isso... Eu sou tenho um pouco mais de idade que o senhor, mas de qualquer forma, eu acho que a gente passou pela mesma condição. Ou seja, pouco se diagnosticava esse tipo de comportamento, ou os comportamentos psíquicos, psicológicos, esses transtornos todos que nós estamos observando hoje. O que isso ajuda? Você reconhecer mais cedo qualquer tipo de transtorno, ajuda no quê? Faz toda a diferença, Nelson. Quando você consegue diagnosticar ou identificar, ao menos, sinais de alerta, não necessariamente você precisa fechar um diagnóstico em crianças tão pequenas, mas a partir do momento que se avalia que a criança está tendo um atraso, principalmente relacionado a essas áreas que envolvem comunicação, socialização, quanto mais cedo se começa a intervenção, melhor o resultado. Isso não sou eu que estou falando, isso são décadas de estudos mostrando esse resultado. Porque você aproveita a intervenção num momento espetacular que a criança está passando, né? A gente chama de janelas de oportunidade, embora eu não goste muito de chamar esse tempo, porque sempre vai haver momentos bons para a intervenção, mas até os 3 anos de idade é um momento ótimo para a intervenção, porque o cérebro está fazendo milhares de conexões por segundo, ainda está sendo formado estruturas que ao nascimento ainda não estão prontas. Então, esse processo, mediante uma intervenção correta, pode colocar essa jornada nos eixos, no caminho certo. E muitas crianças que iriam, por exemplo, desenvolver seja um autismo, seja outro transtorno do neurodesenvolvimento, numa gravidade maior,
A partir do momento que ela faz uma intervenção precoce, essa evolução tende a ser muito melhor, ou seja, o impacto final, e aí a gente está falando do impacto pessoal, o impacto funcional, o impacto na família, o impacto na sociedade, inclusive com fatores econômicos envolvidos, ele sabidamente é muito melhor quando se faz intervenção precoce. Doutor, nessa questão, a criança desenvolve, ou o ser humano desenvolve o TEA ao longo da vida, já vem com ela na genética dela, é algo hereditário? O que a gente pode falar mais a respeito? Sim, a parte genética ela é muito, muito presente, muito forte. Tem estudos, né, populacionais que apontam uma questão de envolvimento genético em mais de 90% assim, dos casos. E também de herdabilidade, sim. Só que é uma genética complexa, não é aquela genética específica que a gente às vezes vê em doenças genéticas, como síndrome de Down, por exemplo, né, que tende a ser algo mais ao acaso, não ser herdado. É uma genética que envolve pequenas alterações em vários genes, ou seja, a maioria dos casos o autismo não é decorrente de uma alteração em um único gene, é o que a gente chama de herança poligênica. Mas outros fatores entram em conjunto com essa base genética de susceptibilidade, ou seja, é uma questão de soma. Existe uma base genética, uma predisposição para desenvolver. Às vezes essa predisposição ela é determinante, não importa o que aconteça no ambiente, a pessoa vai ter o transtorno. Outras vezes essa predisposição necessita que um outro fator externo se some para a pessoa desenvolver o autismo. E aí a gente está falando de alguns fatores ambientais, problemas relacionados na gravidez, uso de algumas drogas, para gerar, né, uma somatória que acabam culminando nessa constelação de sintomas que a gente chama de autismo. Quais são os níveis de autismo, doutor? Atualmente, né, o manual de diagnóstico dos transtornos mentais, né, o DSM-5, ele categoriza em 3 níveis, e é o que a gente usa na nossa prática. E vai do nível 1, que seria o mais leve, entre aspas, né, até o nível 3, que é o mais grave. E é bom as pessoas entenderem que essa classificação se baseia na necessidade de suporte externo que a pessoa precisa, e não por características individuais. Por exemplo, esse menino tem muita estereotipia, que são aqueles movimentos repetitivos, sem propósito e tal. Não é isso que define o nível, e sim o quanto que aquela pessoa, no geral, vai necessitar de suporte. Então, o nível 1 necessita de algum suporte, ele não é intenso, mas é uma pessoa que ainda não consegue ter a sua independência. O nível 2 já requer um suporte um pouco mais expressivo, embora consiga adquirir algumas habilidades para ter um pouco de funcionalidade. E o nível 3 é um nível mais severo, onde as pessoas são muito mais comprometidas e precisam de um suporte muito maior, praticamente vigilância, né, constante, para não se pôr em risco. Hoje em dia, nos Estados Unidos, está se falando muito sobre um 4º nível, mas isso ainda não é oficial, mas que se chama autismo profundo, que são crianças ainda mais severas, que têm um comprometimento muito maior, e isso tem sido importante para trazer luz, para trazer visibilidade a essas crianças e a esses adultos também, e a essas famílias, que muitas vezes acabam tendo um comprometimento bem mais severo e não são assistidas pela sociedade. Nessa situação, o senhor falou de alguns sinais. Quais são esses sinais? O senhor citou alguns, né, movimentos repetitivos, mas para o familiar, para o pai, para a mãe, ou para quem convive com a criança, olhar para aquela criança e perceber já algumas alterações, antes mesmo de fazer qualquer tipo de teste, há essa possibilidade? Claro, perfeito, Nelson. Assim, hoje em dia as famílias estão muito mais atentas com a questão do desenvolvimento, a possibilidade de ter realmente na internet, né? Tem que ter cuidado, lógico que tem muita coisa ruim, mas na internet também você encontra, através de sites confiáveis, né,
A própria caderneta de desenvolvimento da criança é um bom parâmetro para as famílias acompanharem o desenvolvimento. Mas, especificamente relacionado ao transtorno do espectro autista, eu já falei sobre a questão do contato visual, que essa alteração pode ser frequente logo de início no primeiro ano de vida. Eventualmente, ela não está presente, as famílias acham que está tudo bem. Depois, o atraso na comunicação é uma marca absolutamente frequente, né, no autismo, tem que estar presente e não necessariamente precisa ser fala. Lembrar que antes no primeiro ano de vida, as crianças se comunicam muito pelo olhar, pelo gesto, por apontar, e isso está comprometido também. O jeito de brincar tende a ser diferente, não tem aquela mesma função, aquele brincar simbólico que as outras crianças têm. O fazer de conta é mais difícil para a criança com TEA, com autismo, e eles acabam muitas vezes se fixando em comportamentos muito repetitivos, enfileiramento, empilhamento. Uma outra coisa que chama muito atenção, né, que é uma coisa que leva muito as famílias para procurar, é não responder os chamados. Então, dá-se até a suspeita de que pode ter um problema auditivo, porque são chamadas e não respondem. A partir daí, né, outros elementos, né, vão sendo mais facilmente observados, como são esses movimentos que eu falei, repetitivos, estereotipados, e aí tem uma gama enorme, andar de um lado para o outro, rodar, prestar atenção em detalhes de algum objeto ao invés do todo. Então, para dar um exemplo aqui, a criança recebe um brinquedo maravilhoso, a família gasta lá um dinheiro, e ele não dá a menor bola ao brinquedo, ele fica prestando atenção na bolinha que vem da embalagem de presente. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Muitas vezes é difícil fazer um diagnóstico, é algo muito complexo, requer uma experiência, mas eu diria que toda vez que, qualquer momento que a família notar que há alguma alteração no desenvolvimento, é importante buscar ajuda médica. Vai se desenvolvendo, a criança vai desenvolvendo o TEA ao longo dos anos, ou ela já tem aquela característica do nível 1, nível 2, nível 3? Isso pode ser modificável, a pessoa já nasce com essas alterações genéticas e, como eu falei, alguns fatores podem vir somados. Eventualmente, você pode ter uma alteração genética tão importante, tão grave, Nelson, que muitas vezes, por mais que se faça um tratamento adequado, a evolução vai ser difícil. Ou seja, a alteração genética ela é muito forte, ela é muito presente, é o que a gente chama de autismo sindrômico, tá? Mas ainda assim, todo paciente pode melhorar. No entanto, né, a maioria dos casos que a gente vê tem aquela base genética, se soma algum outro fator e aquela pessoa desenvolve o autismo. Alguns fatores fazem com que essa evolução tende a ser melhor, né, como uma base genética mais favorável, intervenção precoce, não é só a intervenção, mas a qualidade da intervenção também. Então, existem abordagens que são sabidamente eficazes no desenvolvimento do autismo. Famílias engajadas, né? Não são famílias que simplesmente delegam a função do tratamento para o terapeuta. A família tem que estar super envolvida. Hoje, o envolvimento dos pais e da família, de um modo geral, ele é fundamental para essa evolução. Então, esses fatores, né, são fatores que a gente chama de bom prognóstico, né, que tendem a facilitar, não facilitar totalmente, mas dar um caminho um pouco melhor para essas famílias. E a tendência que esses pacientes vão fazendo terapia, eles podem perfeitamente migrar de um nível de suporte 3 para 2, de 2 para 1, e o que a gente quer sempre é deixar esse nível mais leve e trazer uma máxima de funcionalidade para essa pessoa. Eu tenho percebido que cada vez mais a gente tem visto certas terapias ou até alguns centros específicos. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura criou alguns centros específicos para o tratamento do TEA, né? Não sei se a gente pode dizer tratamento, né? Mas ali para as terapias do TEA, né? Isso é porque aumentou a quantidade de diagnósticos. Eu vi aqui um dado que me chamou a atenção. 1 a cada 31 crianças nos Estados Unidos foi detectada com o TEA. Esse número também é elevado aqui no Brasil? É elevado. A gente tem um dado recente, né, que é o censo
do IBGE, que identificou 2.400.000 pessoas, né, dentro do TEA. Embora é uma metodologia diferente, né, porque é uma autodeclaração, então a gente não sabe realmente se toda pessoa que falou ali realmente tem ou tem algum outro transtorno que está em definição, mas é um número elevado, né, mais de 1,5% da população. E essas abordagens terapêuticas que você citou, né, as clínicas, elas são importantes, sim, porque com o aumento dessa demanda, desse aumento do diagnóstico, e aí existem vários fatores, Nelson, que tentam explicar o aumento desse número de diagnósticos. Mas eu diria que o principal deles foi a mudança, a ampliação dos critérios diagnósticos que aconteceu ao longo das décadas. Ou seja, antes só tinha diagnóstico de autismo, provavelmente aquele indivíduo que hoje a gente chama nível 3 ou nível 2 de suporte. Então, o que houve foi muito aumento daqueles pacientes com nível 1, que não eram diagnosticados, que passavam a vida tendo outros diagnósticos, ou eram taxados como esquisitos, ou eram considerados diferentes. E hoje essas pessoas têm capacidade, têm possibilidade de se fechar um diagnóstico, muitas vezes até na vida adulta tem acontecido. No entanto, a melhora da conscientização, a ampliação dos critérios diagnósticos, mais engajamento das famílias em busca do diagnóstico e de alguma alteração do neurodesenvolvimento, ela não responde por 100% do aumento dessa prevalência. Isso já é um dado que se sabe. Não dá para se negar que existe um aumento real. Então, alguns estudos apontam que 60% a 70% esse aumento pode ser considerado por conta dessas causas que eu falei. Mas existe uma parcela ali de 30% a 35% que não se sabe ainda. E isso está sendo estudado pela ciência no momento. Então, existem algumas hipóteses, mas elas ainda não são bem definidas e é preciso ter muita cautela quando a gente fala sobre isso. O senhor falou dos adultos, né, que são diagnosticados, ou que hoje ainda se diagnostica em adultos, né, ou tardiamente. Pode-se desenvolver o autismo o TEA ao longo dos anos, ou seja, a criança normal, não tem nenhum tipo de mudança comportamental, mas assim que ela vai crescendo, essas diferenças vão aparecendo? Não. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que vir da infância. Então, isso é uma dica aqui importante. Não existe autismo adquirido, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui de maneira recente na sociedade mundial, a pandemia. Então, o que aconteceu foi que muita gente ficou dentro de casa, crianças ficaram dentro de casa num momento muito importante do desenvolvimento. E a partir daí, depois de 2 anos perdendo essa possibilidade de desenvolvimento social, muitas desenvolveram alguns sinais que a gente identificou e depois de um retorno à sociedade e alguma estimulação, muitas dessas crianças desenvolveram bem, ou seja, elas não tiveram um autismo decorrente da pandemia, e sim uma alteração no desenvolvimento por falta de uma estimulação adequada. Um segundo grupo que também sofreu bastante na pandemia foi a população adolescente, em que está num momento absolutamente fundamental também, que muda tudo, né, na puberdade, na adolescência, e eles ficaram novamente, né, 1 ano, 2 anos, né, sem interação. A partir daí, muitos desenvolveram um transtorno de ansiedade muito importante, uma ansiedade social. Por quê? Perderam a habilidade, ficaram muito em telas, né? E acabaram desenvolvendo sintomas que aparentemente parecem com autismo, mas uma boa avaliação e principalmente saber que não havia um antecedente, uma história de alteração do desenvolvimento, descarta a possibilidade. É claro que existem algumas exceções, como por exemplo, a pessoa ter sim desde a infância, mas não se fez um diagnóstico correto, porque era um quadro muito leve, muito sutil. Então, aí a gente está falando de uma outra situação. Era um não diagnóstico na fase correta, e sim o diagnóstico foi passando. Mas, de uma maneira geral, não se adquire
transtorno do espectro do autismo na adolescência ou na vida adulta. Doutor Hélio, para a gente encerrar, tenho mais um minuto aqui. Esse aparelho a gente já tem aqui no Brasil, ele está disponível na rede pública, por exemplo, ou ainda a gente está falando de pesquisa? Não, ele já existe, mas nos Estados Unidos. Então, o órgão lá, o FDA, ele aprovou e já tem algum certo tempo, eu acho que isso não vai fazer um ano que ele recebeu a aprovação do FDA, e já é usado do ponto de vista comercial. Só que o mundo todo quer esse aparelho, né? O que eu fiquei sabendo é que a demanda ela é gigantesca e no momento ainda não há previsão assim de chegar no Brasil. Eu espero que isso mude. Existem alguns centros aqui no Brasil, né, que estão tentando desenvolver o próprio aparelho de rastreamento visual, e eu espero que isso ande, né, que são pesquisadores muito competentes, né, e espero que a gente consiga ter o nosso também, nacional. Qualquer dúvida, há centros específicos e públicos para orientar, atender essa população, que eu digo população, os familiares, né, que esses vão precisar também de muita atenção para cuidar dessas crianças, né? Com certeza, né? E quanto mais aqui o Brasil é um local que tem muita pesquisa séria, pesquisadores muito bons relacionados nesse campo também. E eu tenho certeza que logo mais a gente vai ter notícia aí de provavelmente outros dispositivos que possam ajudar no diagnóstico precoce do autismo. Dr. Hélio van der Linden, muito obrigado por esse bate-papo aqui, foi muito interessante e esclarecedor. Um abraço ao senhor.